Em glória Deus reina, mas quer nos salvar, pois éramos vis em constante pecar. Movidos de amor, o seu Filho nos deu, que pelos pecados do mundo morreu. Ó servos de Deus, vossas vozes erguei, com cantos alegres louvores rendei. O nome de Cristo em triunfo cantai, seu reino glorioso fiéis proclamai. Louvai o Senhor, o que reina nos céus, vós crentes reunidos, o povo de Deus. Os anjos exaltam a Cristo Jesus, Cordeiro divino do trono da luz. É dele o saber, o poder e o louvor, a tudo governa em bondade o Senhor. Uni vossas vozes, ó crentes, cantai, com hinos e salmos a Cristo exaltai. Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aí conosco. Mais uma quinta-feira aí por volta das 9 horas, onde a gente tem esse encontro marcado para trazer a reflexão, algum assunto teológico, algum assunto pertinente à vida da igreja. Por isso estamos aí, eu, pastor Roger Norenberg, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sou pastor da congregação Castelo Forte de Sapiranga, junto com meu colega e amigo, pastor Rodrigo Erstling, pastor da congregação São João, lá do Alegrete. Estamos aí nós dois, às quintas-feiras, nesses canais, tanto que hoje eu estou até publicando lá no nosso canal do YouTube, da congregação Castelo Forte. Então, quem puder seguir lá no YouTube, o YouTube, o canal da nossa congregação, vamos começar a compartilhar lá também. O pessoal às vezes comenta que o YouTube costuma ter um pouco mais de qualidade. Então, quem costuma assistir em televisão, pode colocar por lá. O pessoal diz que costuma ter mais qualidade. Buenas, minha gente. Bom estar aí com vocês para a gente querer conversar sobre um assunto importante, pertinente, poderíamos dizer delicado, tantos outros adjetivos, mas importante, né? Principalmente aí nos últimos dias, onde por causa de uma resolução lá da Suprema Corte da Colômbia, houve uma aprovação, na verdade uma decisão, né? Não foi uma decisão do Congresso, foi uma aprovação da Suprema Corte a respeito do aborto, pertinente ao aborto, permitindo o aborto lá na Colômbia até 24 semanas, né? Isso daria 6 meses, né? Então, a gente viu muitas reações a respeito disso e surgiu a ideia da gente conversar sobre esse tema, né? Não, digamos assim, como o pessoal fala hoje, né? Para ter um clickbait aí, né? Para atrair as pessoas para algum assunto aqui, né? Só para atrair as pessoas para cá, para alguma polêmica, alguma coisa, não. Nós acreditamos aí que esse assunto, dadas as diversas influências e diversas opiniões que esse assunto pode ser levantado, nós achamos fundamental a gente trazer à luz esse tema, à luz da palavra de Deus, né? Principalmente porque muitas opiniões que influenciam, sem dúvida nenhuma, milhares de pessoas, são contrárias à orientação da palavra de Deus. Então, para nós termos esse cuidado, a gente quer trazer esse assunto. Do ponto de vista também pastoral, nós somos pastores de congregação, podemos, quem sabe, lidar com alguma questão a respeito disso, né? Como lidar com isso, né? Então, a gente quer conversar sobre isso, né, Rodrigo? Boa noite para ti, boa noite aí para o pessoal do Alegrete. Isso aí, Roger. Quero deixar aí minha saudação a todos aqueles que estão nos acompanhando
E eu tenho uma novidade maravilhosa, Roger. Aqui no Alegrete hoje caiu uma chuvinha abençoada para refrescar um pouquinho, também amenizar as queimadas que aconteceram nos últimos dias. Talvez muitos de vocês acompanharam nos noticiários, né? E então hoje, com grande alegria, nós iniciamos esse estudo com essa bênção que Deus nos concedeu aqui na região. E assim também queremos falar de um tema de fato, um tema polêmico. Muitos de vocês devem estar pensando, poxa, mas é muita coisa para um dia só, né? Todo esse contexto da invasão da Ucrânia, agora vocês querem falar sobre a questão do aborto, né? Toda essa problemática, essa temática. Mas o princípio daquilo que nós queremos falar hoje é sobre vida, não é sobre morte, não é especificadamente a morte, mas é sobre a vida, um dom que Deus nos concede. E é por isso, então, que nós convidamos todos vocês para que curtam também junto ao Facebook, compartilhem com seus amigos nas redes sociais de vocês, usem a voz virtual de vocês para que também mais pessoas possam ser alcançadas por este estudo e junto com a gente, então, possam aprender mais sobre este tema que nós queremos estudar neste momento. Deste modo, então, eu aproveito para deixar um abraço aí para o nosso irmão Renato Mülling, aqui do Alegrete, Wilvo Hartmann, deixando seu boa noite, né? Desejando bom estudo, a Valdira Silva de Oliveira, a Irene Alves também deixando seu boa noite, a Noêmia Helena Kirle também deixando seu boa noite. Então, muito obrigado pela participação de vocês e vamos lá, que Deus abençoe o nosso estudo. Eu queria convidar a nós para a gente começar com um momento de oração, né? O Rodrigo comentou aí, né, a gente não pode negar a realidade, né? A gente sabe as situações que a gente está vivendo. Então eu queria que a gente começasse orando. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, amado Pai Celestial, Tu que és Deus de vida, Tu nos criaste para a vida. Infelizmente, com o pecado entrando no mundo, veio também a morte. Nós queremos, ó Deus, te pedir e te clamar, primeiramente, por tantas vidas que sofrem, especialmente pelo conflito hoje de guerras entre a Rússia e a Ucrânia. Queremos te pedir que os cidadãos da Ucrânia não possam ser preservados na sua vida de toda calamidade, de toda dificuldade. Queremos te pedir pela nossa igreja também lá, que as pessoas possam encontrar um refúgio na fé também nesses momentos de tamanha dificuldade, sabendo que o Senhor não os abandona. Ó Deus, nós também queremos te agradecer com a notícia de que o Rodrigo acabou de nos trazer também pelas chuvas que o Senhor trouxe lá na região do Alegrete, tantas cidades e situações aí de emergência por causa das chuvas. Queremos te agradecer e te clamar, ó Deus, que tu continues abençoando a nossa terra para que renda bom fruto e possa ajudar aí centenas, milhares de famílias que dependem da agricultura e que sofrem aí com a falta da chuva. Ó Deus, também sobre o nosso estudo, queremos te pedir a tua orientação, queremos ser orientados pela tua santa palavra, a revelação que tu deste até nós, pela qual tu falas conosco hoje, século XXI, ainda hoje falando conosco através da tua palavra, sobre esse tema tão importante para a vida da igreja, para a vida das pessoas, para a sociedade de forma geral, que possamos, ó Deus, encontrar na tua palavra orientação, consolo, luz para as nossas vidas. Por isso esteja conosco hoje no nosso momento de estudo, em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Muito bem. Buenas. Então, estamos aí. Então tá. Vamos adentrar essa temática. O Roger, então, comentou que o tema surge, né, diante da decisão que foi tomada, né, durante o decorrer dessa semana lá na Colômbia, quanto à questão da legalização do aborto, né, até seis meses. E é interessante perceber que no ano de 2020 o aborto foi legalizado lá na Argentina, 2021 ele foi legalizado no México e agora 2022 na Colômbia. E é importante destacar que também aqui no Brasil existe muitas correntes, muitas pessoas que estão buscando por essa legalização
do aborto, né, que traz um incentivo maior para que as pessoas pratiquem o aborto. Alguns dados, né, para trazer nesse momento, da Organização Mundial de Saúde, ela diz que ali nos anos, anualmente, entre 2015 e 2019, foram feitos cerca de 73,3 milhões de abortos anualmente. Então, é um número, é um dado muito assustador, né? A quantidade de abortos que são realizados no mundo todo. No Brasil, estima-se que cerca de 535 internações sejam feitas diariamente por conta do aborto, né? Algumas pessoas vão fazer o aborto, ingerem medicamentos ou mesmo fazem aborto em alguma clínica clandestina e depois eles têm que novamente ser internados para tentar fazer o tratamento diante de alguma complicação séria, né? Em 2020, o SUS fez 80,9 mil procedimentos após abortos mal sucedidos, né? Então, vejam só, não são números simples, né? São números grandes de pessoas que buscam muitas vezes o aborto, né, para tentar fugir de algo que aconteceu, né, de uma imprudência que aconteceu na vida de um casal, que faz que muitas pessoas às vezes tentam encontrar no aborto uma saída para este problema. Claro que é importante mencionar que existem diferentes tipos de aborto, né? Tem aquele aborto natural, né, quando o organismo da mulher, por uma série de fatores, acaba expulsando o feto do seu próprio corpo. Mas existe o aborto induzido, especialmente sobre este tema, sobre este aborto que nós queremos tratar, principalmente quanto ao que então foi legalizado na Colômbia, que é o aborto, por exemplo, de crianças que estão no feto da mãe até 6 meses. É interessante perceber que, se nós formos olhar numa perspectiva da medicina, um bebê de 6 meses, né, ele já tem a capacidade de sentir cheiros, sentir gosto, sentir dor, além de responder a movimentos sonoros, né? Ou seja, ele tem a percepção de som. Só que é interessante que um bebezinho que já tem todas as suas características formadas, para muitas pessoas, ela não é considerado como uma pessoa, ou mesmo como uma vida, como um ser humano, apenas considerado como uma vida em potencial. Ainda não é uma vida em si, ainda não é um ser humano. É só um ser humano em potencial. E essas pessoas que lutam em favor do aborto fizeram o quê? Tanto na Argentina, como na Colômbia, como no México, comemoraram, né, a legalização de algo que é extremamente triste, né? O aborto não é algo feliz, não é algo que deve nos motivar à alegria, pelo contrário, é algo que nos leva à tristeza, né, de tirar a vida de um ser inocente, de um ser que não tem capacidade para se defender. Então, o princípio, o foco, né, do nosso estudo é exatamente demonstrar que de nada adianta você querer cometer um outro pecado pensando que você vai anular um primeiro pecado, né? A gente precisa ser responsável sobre os nossos atos, e todos os nossos atos têm em si alguma consequência, mas lembrar e refletir sempre sobre o princípio da vida como um dom de Deus. Existe um movimento mundialmente, né, Roger, que é muito atual, inclusive, de pessoas que vão contra, por exemplo, a utilização de animais como cobaias em testes em laboratórios, né? Inclusive, em muitos países está tramitando nas câmaras, né, nas assembleias, leis que proíbam a utilização de animais. E esses animais eles consideram como vida, mas um feto eles não consideram como vida. E essas mesmas pessoas que defendem muitas vezes a não utilização de animais como cobaias são as pessoas que vão estar lá na rua vestindo a roupa pró-aborto, né? Vamos dizer, apoiando tirar a vida de um ser humano. Claro que o aborto em si é um tema problemático, é um tema delicado a ser tratado, e é muito importante nós refletirmos sobre essa temática, porque existe uma tendência muito grande das pessoas quererem, vamos dizer assim, mesclarem-se à decisão, né, contextual das pessoas, agradarem todas as pessoas, muitas vezes não se posicionarem frente a esta
essa questão do aborto. Então, é muito importante que nós, como cristãos, né, por meio da palavra de Deus, tenhamos sempre a nossa convicção quanto ao que é o aborto, quanto ao que é essa problemática e quanto ao que a palavra de Deus diz a respeito disso. Então, trazendo uma introdução sobre essa temática e sobre essa problemática, antes da gente entrar, então, mais detalhadamente sobre o aspecto da palavra de Deus em relação ao aborto. Pois é, uma pergunta norteadora que a gente pode colocar, né? No que consiste a dignidade da vida? Né? Algo que a gente pode, que nem tu falou, né? Quando a gente fala sobre aborto, a gente está falando sobre vida, né? Uma pergunta norteadora que a gente tem que pensar, assim, no que consiste a dignidade da vida. E para muitas culturas, historicamente falando, a dignidade da vida consistia, digamos assim, na utilidade que aquela pessoa teria socialmente, né? Então a gente vai encontrar historicamente aí grandes pensadores, inclusive, favoráveis a práticas abortivas, né? Nós vamos encontrar grandes filósofos gregos, né, como Platão, como Aristóteles, com práticas, a gente sabe que a gente tem o livro da República do Platão, né? Eles vão falar, em certa altura até, né? Se for cooperar com o bem comum, né, a prática abortiva pode ser aconselhada, né? Eles escrevem claramente a respeito disso, né? Eu não tenho citações disso, né? Mas eles falam, incentivam essas práticas, né? A gente sabe historicamente, por exemplo, os espartanos, né? Um povo muito guerrilheiro, né? Que segregavam crianças que nasciam, por exemplo, com defeitos, né? Porque eles iam acabar prejudicando a cultura deles, a sociedade deles de forma geral. E algo muito próximo, por exemplo, para a gente analisar, que esteve em contato, por exemplo, com o cristianismo primitivo, que foi o Império Romano, por exemplo, a cultura romana. Os romanos também incentivavam, por exemplo, a prática do aborto. E eu estava vendo um artigo que falava a respeito de que os romanos, inclusive, incentivavam, assim, dizendo, se tem alguém que tem algum filho indesejado, né, podia ser entregue num fórum romano, e essas crianças, eram dezenas de crianças que eram trazidas todos os dias, e os homens, aqueles que eram fortes e se tornavam crianças fortes, eram usadas nas arenas de batalha, os gladiadores, né? E muitas mulheres entregues à prostituição, né? Então, a gente vê que muitas culturas colocavam a dignidade da vida na utilidade que aquela pessoa teria para a sociedade, né? Inclusive as pessoas que valorizavam, assim, digamos assim, a geração da vida, muitas culturas incentivavam pelo mero fato de uma criança, na medida em que ela constituía a descendência, né, da própria família, né? Então se enxergava muito na criança a partir do momento da utilidade em que ela viria a ter futuramente, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? A compreensão da Escritura Sagrada a respeito da vida não é na utilidade que ela tem, porque Deus é o Senhor da vida, Ele dá a vida, então a vida e a morte estão sob a sua providência, e a dignidade da vida não repousa na utilidade da pessoa, né? Repousa no Deus que dá a vida, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, no aspecto da criação, lá em Gênesis 1, 26, 27, né? Quando Deus diz lá, façamos o homem a nossa imagem, né? Então nós somos criados à imagem de Deus. Aí repousa o primeiro ponto da dignidade da vida humana, né?
Nós não somos criaturas criadas ao acaso, né? Nós temos a confissão de fé que nós somos criaturas distintas da criação. Mais para frente em Gênesis lá vai mostrar que nós somos um ser, quando Deus fala que nos colocou também para domínio, né? Nós somos um ser moral, capaz de distinguir certo e errado, ou seja, criados à imagem de Deus. Nós somos um ser moral, capaz de distinguir o certo e errado. O próprio Deus vai falar também da forma como espalhar essa bênção, né, que é através sede fecundos e multiplicai-vos, né, Gênesis 1:28, né, nos mostra que a geração da vida é compreendida lá desde os primórdios de Gênesis como sendo uma bênção de Deus, né? Deus nos criou, ele nos moldou, nos fez distintos como seres humanos e ainda nos deu uma forma de continuarmos estendendo essa bênção da vida, né? Nós uns com os outros, né? A partir do casamento, marido e mulher gerando vida, né? Formas de dar continuidade a essa bênção. Aí alguém pode perguntar assim, né? Bom, mas o pecado não mudou, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, né? Essa imagem de Deus foi manchada, né? Mas isso não anula de forma nenhuma a bênção de Deus dada lá desde a criação, né? Por quê? A gente pode conversar isso um pouquinho mais para frente. Esse Deus que nos criou, apesar do pecado ter entrado no mundo, ele nos enviou o seu Salvador também, né? Então esse é um Deus criador, mas também é um Deus que redimiu a sua criação. Então a gente tem a dignidade na ordem da criação, mas a gente também tem a dignidade na ordem da salvação, da redenção, né? Quando o apóstolo João lá fala, né, que vocês foram comprados não com ouro ou prata, mas com o santo e precioso sangue de Jesus, nós somos comprados, né? Então, a dignidade da vida na ordem da criação, o ser humano que caiu em pecado, o pecado que entrou no mundo e manchou toda a criação de Deus, não anulou isso, tanto que o próprio Deus redimiu essa criação, né? Não com ouro ou prata, né? Nos comprou para si, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue, né? Então, a dignidade da vida repousa aí, né? Não em uma escolha, né? A dignidade da vida repousa exatamente aí. Não sei se tu tem alguma coisa para falar, Rodrigo, depois a gente pode entrar a respeito de... Tá, então, onde começa a vida, né? Aonde que começa a vida, né? Se a dignidade repousa na vida, aonde que começa essa vida? Essa é uma temática importante para refletir, porque existem hoje muitos estudos que são desenvolvidos, por exemplo, com células-troncos, né? O que são células-troncos? É um óvulo fecundado, né? Que em si, na perspectiva do que nós compreendemos de vida, eu acredito que já é a vida, né? A vida, ela não se dá quando você tem 1, 2, 3, 6, 10 já não, né? 9 meses. Mas a vida se dá já no momento da concepção. Então, quando você menciona esse aspecto, Roger, da vida e do valor e da dignidade da vida, já naquele momento onde o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, começa a vida. E é naquele momento que aquele casal se torna pai, né? Às vezes a gente tem concepção, não, é depois de dar à luz a criança que então se tem o pai e a mãe. Não, eles já se tornam pais ali no momento da concepção, né? E a partir dali que já começa a vida. Eu tenho alguns textos bíblicos, por exemplo, Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus vai dizer assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você nascesse, eu te separei. A gente vai ter o Salmo de número 139. O Salmo 139 é fantástico, mas em especial modo, versículo 16, né? Os seus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias ordenados para mim foram escritos em teu livro antes que um deles viesse a existir. Então, quando a gente fala da vida, a vida ela se dá
já ali no ventre. Deus conhece cada ser humano a partir do ventre da nossa mãe. Ele forma cada parte do nosso corpo, conhece cada partezinha e compõe em forma cada osso do nosso organismo. Então, é nesse ponto que nós precisamos sempre refletir sobre a vida, não a partir do nascimento, mas sim a partir da concepção. E acredito que essa é a posição que nós, como igreja cristã, precisamos defender. Nós defendemos uma posição orientados pela palavra de Deus, né? Mas se a gente for tentar pensar com a cabeça de um não cristão, sim, né? Não há nenhum especialista capaz de definir e bater um martelo a respeito né, a grande questão aí, quantas semanas é vida? Né? É com 4, é com 12, é com 24, é só quando nasce? Há muitas dúvidas a respeito desse assunto, né? E especialistas divergirão a respeito desse assunto, né? Quando que é? Então vamos falar a respeito do sistema nervoso, da atividade cerebral, vamos falar, mas não há consenso a respeito disso. E aí fica a indicação aí de leitura, né? Tem um filósofo brasileiro, professor, eu não me lembro de qual universidade brasileira, não sei se é da USP, mas ele é cristão católico também, mas ele escreve um texto, um livro contra o aborto, é o Francisco Raso, né? Ele comenta justamente a respeito disso, né? Será que nós podemos determinar, né, o fim de uma vida em cima da dúvida? Porque não há consenso, só há dúvida, né? E diante da dúvida, a gente não pode ter uma conclusão baseado na dúvida. Então esse é um argumento até racional, né? Mas, por exemplo, o Rodrigo citou diversos textos, né? E o testemunho da Escritura Sagrada desde o Antigo Testamento para a cultura para a cultura judaica, a gente vai encontrar vários textos. A gente vai encontrar Jó 10, Jó 31, versículo 15. Rodrigo trouxe aí Jeremias 1 a 5. A gente também tem o Rodrigo trouxe o Salmo 139, né? Não, o Rodrigo leu o versículo 16, mas não pode esquecer o 13 e o 14, né? Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Isaías também, Isaías 44, versículo 24, 44, versículo 24, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Então a gente tem o testemunho, então, por exemplo, de Jeremias, de Isaías, de Davi, de Jó, da formação da vida humana por Deus, desde o ventre materno. Então, essa é a orientação da Escritura a respeito da vida, né? A gente vai encontrar diversos textos, não por acaso, né? Quando falam de vida, falam de como que Deus forma a vida desde o ventre da mãe, né? Então, a gente não pode negligenciar essa ação de Deus, né? Através do meio pelo qual, né, Deus deu para dar continuidade a essa bênção da vida, né, que é a concepção aí natural, né? Não vamos nem entrar no assunto das concepções não naturais, né? Que é assunto para outra conversa, né? Ou seja, a vida ela não é dispensável, né? A vida é uma criação de vida e alvo do cuidado e do amor de Deus. A gente pode dizer isso claramente, né? A gente falou antes, né, a respeito de como que outras culturas enxergavam a dignidade
da vida, né, baseado principalmente na utilidade que essa vida viria a ter socialmente, né, mas as próprias crianças, na época de Jesus, por exemplo, agora entrando no Novo Testamento, né, as próprias crianças na época de Jesus, elas eram seres assim que não eram dignos assim de confiança, né? Hoje a gente vê assim a exaltação de muitas crianças, né? A nossa cultura é uma cultura que exalta, né, a criança, né? Tanto que às vezes gera até escândalo, né, Rodrigo? A gente falar que um bebê é pecador, né? Às vezes as pessoas arregavam os olhos assim na reunião antes de um batismo, assim, né? Porque a nossa cultura, se a gente colocar aí no Google, né, a pureza no olhar de uma criança, né? A gente sabe que a criança sim tem um nível de inocência, né? Mas, por exemplo, na época de Jesus, as crianças não se tinha esse apreço, por exemplo, pelas crianças, né? Eram basicamente desprezíveis, né? E aí Jesus fala lá, né, em Mateus 19, né? O reino de Deus é também das crianças, né? Então, Jesus dá continuidade, né, a essa valorização da vida, independente da circunstância. Inclusive, os capítulos iniciais do Evangelho de Lucas, a gente que está agora vivendo a série trienal C, né? Os capítulos iniciais de Lucas são muito interessantes sobre essa ótica também, a respeito da vida, né? O Rodrigo falou antes como que nós somos capazes, enquanto ainda crianças, né? Eu não vou usar o termo feto, né? Vou usar o termo crianças não nascidas, né? As crianças não nascidas, como que elas ouvem, né? O Rodrigo falou delas ouvirem, né? Então, o Arthur, o nosso filho aí também, né? Ouviu eu desafinar bastante cantando para ele aí na barriga da Amanda, né? E a gente vai lembrar daquele texto lá de Lucas 1,44, né? Onde Maria vai visitar Isabel. E aí diz lá, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, ou seja, de Maria, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Sabia que o mesmo termo usado aqui, lá no grego, para criança, ainda no ventre de Maria, de Isabel, desculpa, que era João Batista, que estava lá no ventre de Isabel, é o mesmo termo que, por exemplo, Paulo vai usar lá na segunda carta dele a Timóteo, quando ele fala que Timóteo, desde pequeno, ele sabe as sagradas letras, né? Então, vejam, o Novo Testamento ele não faz diferenciação a respeito de uma criança não nascida e uma criança nascida, como a gente faz, né? E pode justificar o aborto através disso, né? Que nem o Rodrigo falou. Não, ele é uma vida em potencial enquanto está na barriga da mãe, mas parece que tudo muda, né? A gente vira pai e mãe de uma hora para outra, só por causa do fato ali de que a criança saiu da barriga, não. Então, o Novo Testamento ele usa o mesmo termo, ou seja, Lucas e Paulo, eles usam o mesmo termo para se referir à criança. Lucas usa lá para se referir a João Batista no ventre de Isabel, e Paulo fala de Timóteo, que desde criança conhece as sagradas letras, né? Então, o Novo Testamento ele não faz diferenciação de uma criança não nascida para uma criança nascida, né? Por quê? Ou seja, é um pensamento em continuidade, em conformidade com o pensamento do Antigo Testamento, né? De que a vida acontece a partir da concepção, a criança é formada por Deus desde o ventre materno, né, Rodrigo? Exatamente, nesse ponto, tendo definido que a vida ela se dá já no ventre materno, né, que para Deus não existe essa distinção que é feita pela sociedade, é importante destacar que em si nós não temos nenhum mandamento que diz assim, não cometerás aborto. Mas nós temos um mandamento que é ferido por meio do aborto, já que nós definimos que a vida ela se dá no ventre da mãe,
uma vez que se pratica e comete um aborto, está se descumprindo, está se ferindo o 5º mandamento, que diz o quê? Não matarás, né? Ou seja, o aborto nada mais é do que você tirar a vida de um ser humano, de uma criança, como o Roger disse, né? E deste modo é importante refletirmos também sobre o que Martinho Lutero ele vai trazer como explicação do 5º mandamento, né? Ele vai dizer assim que nós devemos temer e amar a Deus e não machucar ou causar dano algum, né, ao nosso próximo. Pelo contrário, devemos favorecê-lo, fazer bem a ele e atendê-lo em todas as suas necessidades. Então é nesse sentido que o princípio do 5º mandamento não é só o sentido de não matar, mas é sim o sentido de preservar, né, e promover a vida do nosso próximo. E uma vida que está dentro do ventre materno de uma mãe é uma vida de um ser humano, ou seja, é o próximo daquela mãe, né? É uma pessoa que está dentro dela, é um ser humano, é uma vida que Deus colocou dentro daquele ventre, que Deus permitiu, né? E aí nós vamos perceber que, por exemplo, Varta ele vai dizer assim que a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus, e por isso ela é intocável, né? O ser humano ele recebe a vida de Deus como um privilégio e como um dever de administrá-la, né, de vivê-la, não para machucá-la ou para destruí-la, mas de aproveitá-la. Embora não consultado sobre a vontade de nascer, o ser humano ele assume a santidade da vida como um presente pelo qual se vê responsável. Há um instinto inato que faz com que o ser humano negocie a vida até o fim. Por isso, se rejeita como antiética todas as formas de agressão que possam vir a machucar e mesmo tirar a vida de um ser humano, desde o ventre da mãe. Né? Pois é, interessante tu trazer esse tema da responsabilidade, porque eu estava até lembrando agora, esses dias eu conversando com a minha esposa, a respeito, por exemplo, de um post, de uma postagem da Fernanda Lima, né? Aquela gaúcha, né? Que ela tem 2 gêmeos, assim, já mais velhos, e ela foi mãe agora de novo, tem uma criança pequena, né? E ela falando, né? Hoje às vezes se entende muito, né? Às vezes o filho como quase que como um objeto, assim, né, de aparências, de desejo, de coisa assim, né, e aí ela falou até uma frase polêmica, assim, né, mas que a gente dá para entender e dá para encaixar aqui, né, ela fala, filho não é presente, é responsabilidade, né, no sentido de que, assim, hoje há muita glamorização, né, a respeito da maternidade, daquela coisa, né, então, isso acaba gerando, às vezes, muitos pais frustrados, né? Porque acabam vendo que a maternidade e a paternidade não é uma coisa fácil, né? É uma coisa difícil. Educar, criar um filho dentro das circunstâncias. A gente sabe o quanto uma criança pequena é dependente, o quanto ela vai crescendo, vai se expondo cada vez a mais perigos, o quanto tudo isso cansa. Lógico que tudo isso a gente enxerga também sob a ótica da bênção de Deus, como a gente falou, né? Mas também sob a ótica da responsabilidade, né? Do chamado que Deus nos deu através das nossas vocações, né? Como pais, né? Quem tem filhos aí como pais, né? Diversas vocações Deus nos dá, né? A partir do momento que nós temos um filho, Deus nos entrega esse chamado, que a gente deve usufruir também com alegria e mas também com muita responsabilidade. Então, muito importante tu também trazer essa temática aí também da responsabilidade. Teve até um membro da congregação que ele disse certa vez assim que os filhos eles não escolheram estar neste mundo, né? Eles partem de uma escolha dos pais. Uma vez que os pais tiveram uma escolha, sobre essa escolha eles têm uma responsabilidade, né? Que é então a responsabilidade diante dos filhos, da sociedade e de Deus, de preservar a vida dos seus filhos. E é nessa perspectiva que um dos principais focos da igreja cristã, do cristianismo, da fé cristã, sempre foi e sempre será promover e preservar
a vida do ser humano. E não somente a vida neste mundo, mas também a vida eterna. Por isso que quando a gente fala do aborto, é sempre um tema delicado, porque a gente está falando sobre a vida e sobre uma decisão de uma vida que muitas vezes não tem escolha, né? E que ele vai ser influenciado diretamente pela escolha dos pais. Por isso é importante enfatizar que, sendo Deus o criador de toda a vida, cabe somente a ele também determinar o momento certo de terminar, ou findar essa vida aqui neste mundo, né? Sendo que o homem é apenas um cooperador de Deus, né? Ele deve procurar preservar, né, e promover esta vida, e de modo algum destruí-la, porque isso fere gravemente o quinto mandamento. E aí a gente entra na problemática de pessoas que fizeram a escolha do aborto, né? Antes disso, me deixa dar mais uma pincelada a respeito da vida, aonde que começa a vida, que tem um aspecto muito interessante para a gente parar para pensar, que é a respeito também da vida de Jesus, né? Isso também traz consequências, por exemplo, a respeito da doutrina, da cristologia, da doutrina do ensino a respeito de Cristo, né? A gente falou lá de Isabel e de Maria, né? Isabel que diz que o seu Senhor estava no ventre de Maria, né? Nós estamos vivendo agora o final do período da Epifania da Igreja, né? Agora o domingo da Transfiguração, antes da gente entrar na Quaresma, né? Agora o próximo domingo é o último domingo da Epifania, que começou lá no dia 6 de janeiro, que é justamente o dia dos Reis Magos, né? E a gente vai lembrar de que os Reis Magos encontraram o menino Jesus, né? Recém-nascido em Belém, e eles viram naquele menino não somente um menino, mas eles viram o Deus encarnado ali. Por isso, essa reflexão também a respeito de onde começa a vida também diz respeito à vida do nosso Salvador, né? Diversas heresias surgiram durante a história da igreja, né? A respeito, por exemplo, de que Jesus ele teria sido um homem qualquer, mas ele se tornou Deus ou recebeu um poder especial de Deus divino somente a partir do seu batismo lá, né? Não, o nosso testemunho da igreja cristã, que nós confessamos, por exemplo, através dos credos ecumênicos, é de que Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus desde o momento da sua concepção. Então, ele assumiu a nossa natureza, ainda que sem pecado, desde o momento da concepção pelo Espírito Santo no ventre de Maria, né? Então, tu vê, esse assunto nos traz uma reflexão também sobre o nosso Salvador, que não se tornou Deus depois, mas, como João fala, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus desde o momento da concepção no ventre de Maria, né? Então, isso também é uma oportunidade também para a gente refletir a respeito do nosso Salvador, né? Que se fez um menino, né? Que se fez carne, ele também foi gerado por Deus desde o ventre de Maria, e ali, né, os Reis Magos dão testemunho disso, né? Eles receberam Jesus como um rei, né? Mesmo sendo um bebê, né? Ali Cristo já estava se manifestando o Salvador de todos os povos. Então o próprio Senhor Jesus também foi um bebê não nascido, uma criança não nascida, e lá ele já era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? Lá já havia vida, né? Lógico, nesse momento uma vida especial, sem pecado, porque seria aquele que viria para justamente dar a sua vida em nosso lugar e em favor de nós, né? Essa vida naturalmente perdida de todos os nós, desde o momento da nossa concepção, né? Então, Deus deu essa vida, mas é uma vida naturalmente perdida, né? Por isso Cristo assumiu também essa nossa natureza para
para remir dar a sua vida, nos comprar, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, né? Por isso também, aí repousa também um grande argumento a respeito do porquê não tirar a vida, né? Porque essa é uma vida que está criada, mas também que está naturalmente perdida. Então, a gente deve fazer de tudo para preservar essa vida, todos os meios que Deus nos dá hoje para que nós possamos preservar a vida, para que essa vida também possa ser remida como? Através do batismo. E aí a dignidade dessa pessoa vai repousar não na sua utilidade, mas tanto na criação quanto na dignidade que ele ganha no batismo dele, né? Quando nós somos batizados no nome de Deus, né? Ali nós recebemos também o nome de Deus, ali nós somos comprados, né? O Salmo 39 que o Rodrigo leu lá também fala disso, né? A questão do livro da vida, né? Nós somos inscritos no livro da vida, e ali também repousa a nossa dignidade enquanto cristãos, né? Naquilo que Deus fez por nós no dia do nosso batismo, né? Então, nós também não podemos tirar de crianças inocentes essa oportunidade, né? Porque elas também têm uma natureza, elas são uma bênção de Deus, mas elas também têm uma natureza naturalmente perdida e condenada. Por isso a gente deve fazer de tudo, todos os meios que Deus nos dá, para que nós preservemos essa vida, para que essa vida também possa usufruir dos meios pelos quais Cristo instituiu para que nós sejamos remidos e salvos, né? Batismo, palavra, santa ceia, ali também repousa a nossa dignidade enquanto cristãos, né? Não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez por nós, e como Cristo vem a nós, né? Através da sua palavra e dos sacramentos. E aí o nosso irmão Renato Milling, ele vai trazer um comentário, né, que ele reflete sobre como e o que leva uma pessoa a defender, né, a questão do aborto, né? Será que elas também não pensam e refletem que elas vieram de um ventre e que sua vida poderia também ter sido tirada? E esse é um ponto, né? Até recentemente, durante essa semana, eu vi um vídeo em que um entrevistador, ele questionou lá, você é favorável ao aborto? E as pessoas disseram, sim, eu sou favorável, né? Cada pessoa deve ser livre para escolher se quer ou não ter um filho. Só que aí, mesmo o jovem, ele mostrou um vídeo de como é feito o aborto, e após isso, simplesmente as pessoas mudaram de opinião e disseram, não, o aborto é errado, porque aquele bebezinho que já tem uma mãozinha formada, um pezinho formado, já tem um rosto, já tem um corpo, é uma vida, né? Então, geralmente, quando as pessoas, o casal principalmente, ele vai escolher, né, seguir pelo aborto, muitas vezes eles vão pensar que esta é uma maneira mais rápida e silenciosa de superar este problema que aconteceu, né? Uma gravidez que ela não é planejada, ela é sim um choque para todo mundo, né? Mas o aborto nada mais é do que uma situação pecaminosa com a qual você escolhe fazer um novo pecado para tentar suprimir o seu pecado anterior, né? Então, por isso, o grande problema é de que as pessoas elas vão pensar que elas, não, vou fazer o aborto e pronto, acabou, esqueceu, passou, já era. Mas não é assim, porque vai começar a vir o sentimento de culpa, e além disso, além desse sentimento de culpa que vai trazer ao coração essa lembrança de ter matado uma vida, também vários problemas de saúde que podem acontecer, né? Muitas são as mulheres que, depois de ter praticado o aborto, posteriormente, anos depois, querem ter novamente filhos e não conseguem ter, exatamente pela agressão que é o aborto, porque o aborto nada mais é do que rasgar do útero da mulher a criança. Você simplesmente esquarteja a criança dentro do útero e vai tirando parte por parte. Existem vários métodos de aborto, e eu acho que não é legal a gente falar aqui, até porque é muito pesado, né? Mas se uma pessoa defende o aborto, assista uma vez um vídeo de como o aborto é feito. Duvido que você vai continuar defendendo esta prática, porque isso, na verdade, é extremamente cruel para com aquela criança, para aquele bebê, e cruel para a vida da mãe. Claro que é importante refletir que existem situações em que o aborto ele é recomendado pelos médicos, e isso quando muitas vezes a vida da mãe está em risco.
Então, para não perder as duas vidas, né, para pelo menos preservar a vida, muitas vezes faz-se o aborto, exatamente no sentido de preservar a vida da mãe. Mas quando não, existem diversas outras maneiras que nós devemos levar em consideração que são extremamente mais saudáveis do que a prática do aborto, que é a adoção. Para a mulher, certamente é mais saudável, né, se ela não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, algo que traga risco à sua vida, é muito mais saudável ter o filho e depois deixar ele para ser adotado por tantos e inúmeros pais que não podem ter filhos e que gostariam de adotar uma criança, do que simplesmente fazer o aborto e assim, além de matar uma vida, colocar em risco a sua própria vida e o seu próprio futuro, no sentido de posteriormente querer ter filhos, né? Então, nesse sentido, existem outras alternativas muito melhores do que a prática do aborto, para que assim seja então preservado este dom que o Roger tão bem enfatizou, né, e que a gente trouxe tantos argumentos bíblicos, que é a vida do ser humano, a vida que nos é concedida por Deus, que é um presente de Deus, né? Então, como nós podemos tratar e trabalhar, vamos dizer, numa perspectiva pastoral com essas pessoas que, por vezes, já cometeram, né, um aborto? E é importante refletir que não adianta. A culpa, ela vem. Por mais que a gente tente fugir dos nossos problemas e muitas vezes tente encontrar uma solução rápida, como geralmente, muitas vezes, se busca no caminho do aborto, a culpa, ela vem à mente. E é nesse sentido que a palavra de Deus, ela traz esse sentimento de culpa, apontando o erro, mas ela também traz para nós uma mensagem de perdão, né? Por isso, uma mulher, né, um casal que optou pelo aborto, eles precisam também ouvir que os seus pecados, que esse pecado que eles cometeram, que causa tanta culpa, tanto remorso, tanta tristeza na vida deles, também foi pago e é pago por meio do Cristo, por meio do sangue de Jesus Cristo. E que nele e em Jesus são pagos todos os nossos pecados, né? E esta é a garantia, né, que precisa ser dada e repetida para aquelas pessoas que tanto sofrem. A gente, claro, não pode amenizar o problema, né? Mas a gente também precisa, como cristãos, né, que têm fé, que anunciam o amor de Jesus Cristo, também levar o amor a essas pessoas. A escolha do aborto nunca é uma escolha fácil. Sempre é muito traumático, tanto na escolha como posteriormente. E é por isso que nós precisamos cuidar antes de julgar. A gente precisa estender a mão, a gente precisa servir de suporte e não apenas ficar apontando o dedo, julgando, condenando, tá? Pois é, a gente não deve silenciar diante de atrocidades, né? Nós, como igreja, temos esse papel, né, de levantarmos a nossa voz, testemunharmos a nossa fé. E, por exemplo, se alguém pensar assim, mas tá na lei, né, pastor? Tá na lei, não é certo, né? A gente tem que parar para pensar assim, no primeiro momento, né? A permissividade da lei, né, não quer dizer que não anula a nossa responsabilidade como cristãos, né, de sermos orientados a respeito da palavra de Deus sobre esse assunto fundamental, né? Não é um assunto qualquer, né? Não é um assunto que diz respeito somente ao Estado, à política, ao governo. É um assunto que diz respeito à vida, né? Uma vida criada por Deus, uma vida naturalmente perdida e condenada e que precisa da salvação em Cristo Jesus para herdar a vida eterna. Então não é um assunto secundário, né? Por isso nós temos que sim levantar a nossa voz. A igreja tem voz para isso também. Mas essa voz da igreja, essa voz proclamadora também dessa verdade, não anula nós também sermos um espaço de acolhimento para pessoas que já realizaram isso.
Então, se você conhece, né, alguém que já realizou, ou se você mesmo, aí, alguém que nos assiste, já tenha realizado isso, né, saiba que a igreja é um lugar de acolhimento para isso também. Converse com o seu pastor. A vida cristã é uma vida de arrependimento e fé. Há perdão dos pecados também para isso, né? Há uma nova vida esperando aqueles que se arrependerem desse pecado, né? Então a igreja, ela também é um local de acolhimento de pessoas que porventura tenham cometido esse erro, esse pecado por ignorância ou por qualquer motivo que tenha causado, né, má informação, ignorância, mas ainda nós estamos no tempo da graça, no tempo do arrependimento, nós temos uma voz nesse mundo a proclamarmos, né? Por isso não tratamos do assunto somente pela sua relevância momentânea, mas porque nós, como igreja de todos os tempos e de todos os lugares, temos não uma opinião a respeito disso, nós temos um testemunho claro a respeito da vida, né? Então, e nós também estamos no nosso papel de igreja, de usarmos essa nossa voz como igreja, né, para falarmos sobre esse assunto fundamental que diz respeito à vida, ao assassinato de crianças que não têm escolha e que têm a sua vida tirada antes do tempo, né? Deus, a vida e a morte pertencem à providência de Deus, né? Nós sabemos que muitas vezes casais aí sofrem abortos espontâneos, né? Isso também deve ser tratado pastoralmente também, né? No ambiente da igreja, de acolhimento, né? De igual forma também casais que porventura possam ter optado aí por ignorância de fazer isso, né? Mas a vida e a morte pertencem à providência de Deus, né? Nós sabemos que esse mundo está manchado pelo pecado, mas por isso, exatamente por isso, também nós ansiamos pela redenção de todas as coisas, aguardamos a vinda de Jesus, onde cessará todo choro, todo pranto, toda dor, né? Importante a gente lembrar disso, né? Numa semana tão pesada, né? Uma semana tão pesada a respeito desse assunto do aborto, a respeito de guerras acontecendo no nosso mundo, né? A gente pedir misericórdia para o nosso Deus, que ele continua intervindo, ele continua reinando, ele continua governando a vida e nós continuamos entregando a nossa vida nas mãos dele, né? Em todos os aspectos, também nesse aspecto do aborto, né? Então é importante a gente lembrar disso também, né? Desse Deus presente, desse Deus que irá restaurar todas as coisas, né? Numa semana tão pesada, né? Hoje é aniversário do nosso filho, né? Do Arthur, né? E hoje foi um dia tão pesado, assim, né? E tava comentando, assim, né? Tantos motivos, assim, para nos entristecerem, né? E para nós é um dia tão feliz para a gente comemorar a vida de 1 ano aí do nosso filho. Mas continuamos entregando a nossa vida nas mãos de Deus, ele continua reinando, né? Como vai nos lembrar o Salmo 99 que a gente vai ler no próximo domingo nas igrejas cristãs, né? Esse é um ato de fé, mesmo diante de tantas coisas. Alguém, né? O desabafo aí do senhor Renato, né? A gente entende o desabafo, né? Como é que pode isso acontecer? Como é que pode guerras acontecerem, né? Onde é que está Deus, né? A gente continua testemunhando que Deus reina, né? E a nossa voz como igreja é uma voz que continua testemunhando isso, né? O Salmo 99 que vai dizer, né? Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus.
e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Então o Senhor reina, ele é santo, e nós nos prostramos diante dele, exaltamos o seu nome, continuamos como igreja. Esse é um forte testemunho de fé, né? Mesmo diante das adversidades, a gente talvez se pergunta, onde é que está Deus? Né? Onde é que está Deus diante de tudo isso? Né? Deus reina, né? A gente continua testemunhando isso. Isso exige muita fé. Tem muitas coisas que exigem muita fé, né? E essa é uma delas, né? E o nosso Deus, não vou dizer que exige de nós, né? Mas nós somos o povo que também manifesta essa fé nele, né? Ele que é o Senhor da vida e da morte, o Senhor da nossa vida. Ele continua cuidando da gente, que ele continue reinando, cuidando desse mundo, e que o Senhor Jesus possa voltar brevemente, né, Rodrigo? Exatamente. E o princípio de nós, como igreja, de nos posicionarmos frente a essa questão, né, de sermos veementemente contra o aborto, é para que os pais, que muitas vezes acabam em um impulso, tomando essa decisão de talvez querer seguir pelo aborto, eles pensem e reflitam novamente. Porque são muitos os testemunhos de pais, né, de famílias, que no primeiro momento eles escolheram o aborto, mas depois, com a cabeça fria, né, repensando melhor, eles tomaram a decisão de seguir com a gestação. E hoje são extremamente felizes e agradecidos a Deus pelo filho, pela bênção, pelo presente que eles receberam, né? Então, é importante mencionar que Deus ele não é alheio, ele não é indiferente ao sofrimento do ser humano, não é indiferente aos problemas que nós estamos passando, não é indiferente a uma família, um casal que muitas vezes acaba tomando essa triste escolha, né? Então, é sempre importante nós lembrarmos da graça e do amor de Deus, que é muito maior do que qualquer fraqueza e muito maior do que o nosso pecado. E é este amor de Deus que se revela em Jesus Cristo, que nos perdoa de todos os nossos pecados. E esta é realmente a boa notícia que nós precisamos anunciar, compartilhar e proclamar para este mundo que está perdido em tantas crueldades, tristezas, sofrimento e coisa que muitas vezes nos entristecem, né? Que esta mensagem do amor e do perdão que nos dá a vida e que nos lembra da vida eterna sempre esteja presente na vida de cada um de nós. Lembremos sempre, Deus, ele nos dá a vida, ele preserva a nossa vida e ele nos salva, nos dando a vida eterna. Muito obrigado, pessoal, por nos acompanharem até aqui nesse estudo bíblico. Essas seriam minhas palavras finais. Quero deixar um abraço, né? E muito obrigado pela participação, né? E obrigado pela parceria aí, Roger, por mais esse estudo bíblico. Valeu. Eu agradeço. Queria mandar um abraço ainda para o pessoal aí que está nos assistindo. Sali, Irineu, Weiss, Antoninha, Hartmann, pessoal lá de São Vicente do Sul, legal. Graciele Doiner, Dona Sinilda Brito, Dona Leda Weber, Loiva Norenberg, minha mãe aí sempre fiel, dando um apoio moral aí. Dona Teresa Weber, Dona Marlete Kirten, a Dona Nélida também dizendo muito bom este estudo, muito bom estar aí com vocês, muito bom a oportunidade da gente poder falar sobre esse assunto, a gente poder continuar exercendo a nossa voz profética aí como igreja nesse mundo. É isso aí, Rodrigo. Isso aí, Roger. Então, nós nos encontramos semana que vem para mais um estudo e nós queremos aproveitar e finalizar agora. Fiquem até o finalzinho. Nós vamos colocar uma música muito bonita, Deus Conhece Meu Coração, que é para fechar assim de modo bacana o estudo bíblico de hoje. Então, um grande abraço, que Deus abençoe, dê uma abençoada noite de descanso e também um abençoado restante de semana a todos. Forte abraço. Abraço.